Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Eu convido você para neste momento de culto ao Senhor, a abrirmos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. No domingo retrasado, irmãos, eu pude pregar a partir do verso 1 até o verso 19, e desta feita nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Oremos. Ó Deus Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra que está aberta, e queremos pedir-te, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso ser, para que realmente nós possamos, pastoreados por ti, glorificar o teu nome em meio a circunstâncias adversas. Fortalece a nossa vida e que realmente nós possamos confiar no Senhor em todos os momentos da nossa caminhada. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em virtude do que Deus já tem feito na nossa vida, seja nos momentos bons e nos momentos ruins, nós temos muitos motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Certamente, na caminhada cristã, nós vamos ter percalços, nós vamos ter lutas, mas eu espero que no meu e no seu coração sempre brote uma vida de gratidão na presença do Senhor. Nós, como servos de Deus, nem sempre vamos ter uma caminhada leve e tranquila. Pastor Hernandes dizia que vida cristã não é colônia de férias, mas campo de batalha. Ao mesmo tempo em que nós somos muito abençoados pelo Senhor, nós também passamos por provações, por tribulações na vida, em que Deus nos ensina a confiar na sua grandeza, no seu ser, na sua bondade para com a nossa existência. Irmãos, o povo de Israel presenciou um grande livramento anteriormente. Nós vimos que enquanto a coluna de nuvem de fogo estava guiando a nação de Israel para fora do Egito, nós vamos ver que mais para frente, quando o faraó estava perseguindo a nação e o povo de Israel, Deus abriu o mar e ali o povo de Israel conheceu o Senhor como o Senhor dos exércitos, aquele que luta as batalhas do povo nos momentos difíceis. O capítulo 15, irmãos, é um capítulo de louvor ao Senhor, onde o povo de Israel olha aquele milagre, olha aquela bênção e começa louvando: bendito seja Deus que nos livrou, o Senhor é a minha salvação e a razão do meu cantar. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que se nós olharmos o panorama da história de Israel, o povo vai cantar, mas mais vai murmurar do que louvar ao Senhor. Ao invés de ter uma vida de gratidão pela grandeza de Deus na vida deles, eles vão olhar para as circunstâncias e sempre murmurar na presença do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, e podemos expressar a seguinte ideia: olhando para tudo o que aconteceu aqui na história, nós podemos ver a vida de Israel entre um cântico e muitas murmurações. Que não seja assim conosco, irmãos, que nós sempre, como até vimos pela manhã, possamos extrair no meio da luta canções e louvores ao Senhor. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. E quando nós olhamos aqui, meus amados, eu queria deixar um tema para nós e nortear esta lição com o seguinte tema: como lidar com as amarguras da vida. Você já
Parou para pensar nessa questão tão séria? Como você tem lidado com as situações amargas que você passa? Nós vemos aqui as águas de Mara, né? Então nós vemos Noemi, um outro caso na Bíblia, em que ela perde o seu esposo e seus filhos, e ela fala, não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque ela estava amargurada. E como nós temos lidado com as situações amargas, irmãos, situações adversas? É uma questão muito pertinente. Eu espero que você possa pensar, ponderar nessa questão e assim realmente ter uma atitude que glorifica a Deus na presença do Senhor quando você passa pela luta. Então a primeira lição que eu queria deixar, meus irmãos, para que nós saibamos lidar com as amarguras da vida é a firmeza, que nós lidemos com as amarguras com firmeza. Meus amados, nós vamos ver aqui, a partir do verso 22, que o povo de Israel, quando saiu do Mar Vermelho, eles foram para o deserto de Sur. É interessante que nem sempre, meus irmãos, nós vamos estar numa situação fácil. O livramento de hoje pode não ser o de amanhã, e nós temos que estar preparados para cantar ao Senhor, por mais que nós passemos por lutas. E o texto vai falar assim, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então, irmãos, nós entendemos que 3 dias depois dessa viagem, diante de um milagre tão grandioso que Israel experimentou, eles agora estavam passando por uma luta muito difícil, muito complicada. Eles não tinham água para beber. E aí, meus irmãos, nós vamos ver mais para frente, eu quero extrair essa fala agora, mas mais para frente a gente vai ver. Eles, ao invés de terem gratidão, dependência, oração, firmeza na presença de Deus, eles começaram a murmurar. E nós temos que ter uma postura diferente na presença do Senhor. Meus irmãos, olhem, muitas vezes não queremos sofrer, não queremos provação, muitas vezes estamos descontentes com a vida, mas não deixa a amargura abalar o seu ser e o seu coração. Sempre que nós passarmos por situações difíceis e amargas como a situação de Mara, nós temos que confiar no Senhor. Você já parou para pensar o que Deus já fez lá atrás por você? Ele fez muito, e é por isso que nós não devemos deixar os dias, os meses, os anos nos fazerem esquecer do cuidado que Deus tem por nós. Muitas vezes, irmãos, somos um povo de memória curta, e 3 dias se passam e eles se esquecem do milagre, se esquecem da grandeza de Deus, olham para Mara, mas não olham para a soberania do Senhor. E muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes nós temos um coração ingrato, focado nas circunstâncias apenas, e não estamos dispostos a agradecer ao Senhor, a louvar a Deus em meio às lutas. Então, que nós, irmãos, possamos estar contentes até quando a situação amarga vem. O apóstolo Paulo vai nos falar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e tudo ele podia no Deus que o fortaleceu. Então, quando a gente olha para uma situação assim, com certeza, irmãos, nós vamos passar por maras, amarguras, mas a palavra nos ensina que a aprovação da fé, ela vai produzir em nós perseverança. Ela vai realmente fortalecer a nossa vida. Vamos sofrer por breve tempo, como nos diz o apóstolo Pedro, mas ela vai nos fortalecer para que a nossa fé seja mais valiosa do que o ouro depurado deste mundo. Então, irmãos, quando Deus nos prova em 1, 2, 3 dias, por meses, por anos, não é para ver a nossa queda, mas é para realmente fortalecer o nosso coração, para fortalecer a nossa caminhada com Ele. Eu espero que isso aconteça comigo e com você. Quando a provação vier, quando as amarguras aparecerem, encarem, não com fraqueza, não com tristeza, mas realmente coloque o seu coração firme na presença do Senhor. Ao invés de haver murmuração, que haja, irmãos, firmeza, gratidão na presença do Senhor. E a segunda lição que eu queria deixar para nós neste momento, além de termos firmeza, que nós possamos encarar com gratidão essa situação. Olhem o verso 24. E murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Irmãos, até aqui tá bom. Quando a gente olha para a situação,
Ao invés de o povo louvar a Deus, ao invés de o povo expressar gratidão na presença do Senhor, eles se esqueceram e murmuraram, reclamaram da vida e muitas vezes mais para frente nós vamos ver o povo de Israel mais interessado em perecer no Egito enquanto tinha a comida à vontade do que viver uma vida na dependência do Senhor. Que não sejamos assim, que nós possamos realmente olhar para trás, irmãos, e realmente fortalecermos a nossa vida no Senhor. Esse Deus me livrou de uma situação em que eu não podia ser livrado e liberto sozinho. Deus abriu o mar para aquele povo, para aquela situação. Deus realmente nos preservou em meio às pragas. E já pensou, irmãos, você ver tanto do cuidado de Deus para a vida de Israel, e Israel, ao invés de agradecer, de ter uma vida de gratidão, eles terem uma vida de murmuração, isso com certeza doeu aos olhos do Senhor. Se foi ruim para Moisés, imagine com Deus, não é, irmãos? Então nós vemos aqui que nessa situação, não olhe só para as circunstâncias, mas se você olhar para o que Deus tem feito, a gente não vai ficar murmurando porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Mas quando a gente tem Deus, olha, Senhor, apesar de eu não ter isso, o Senhor já me fez tanto. E ao invés de termos uma vida de murmuração, irmãos, que nós sempre tenhamos uma vida de gratidão para a glória do nosso Deus. Mas uma terceira lição que eu queria deixar para nós, irmãos, em como lidar com as provações da vida, é com obediência, né? Nós vamos olhar aqui a partir do verso 25, no final, vai falar assim: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, irmãos, olhem, Deus realmente nos prova, nos dá estatutos para que nós possamos obedecê-lo e que nós possamos confiar em Cristo e que nós possamos também realmente olhar que numa situação adversa, Deus pode moldar o nosso caráter e fazer com que nós conheçamos Deus cada vez mais de perto. Enquanto no Mar Vermelho Deus se apresentou como o Senhor dos Exércitos, nós vamos ver Yahvé Mitzevaut. Nós vamos ver aqui também Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que cuida, né? Yahvé Rafá, aquele que provê, aquele que realmente está nos abençoando, irmãos, em meio às circunstâncias da vida. Então, Deus fala: ouça atento à voz do Senhor, faça o que é reto, dê ouvidos aos seus mandamentos, guarde os seus estatutos, e Deus é capaz de nos preservar e fortalecer a nossa vida. Irmãos, quando a gente olha para uma passagem como essa, isso não quer dizer que nós vamos nos tornar imunes, não vamos passar pelos problemas. Muitas vezes o problema é uma forma de Deus ser glorificado na nossa vida. Eu já vi gente falando assim: eu não sou crente e estou numa situação melhor que a sua. Isso não é verdade, irmãos. Muitas vezes nós podemos estar na luta, no pranto, no luto, na dor, e sendo fiéis, meus irmãos, Deus sara, cuida, fortalece, nos abençoa abundantemente. É por isso que nós temos que louvar a Deus e vale a pena servir ao Senhor. Aquela foi uma circunstância específica, mas eu entendo também, meus irmãos, que quando nós trilhamos o caminho da firmeza, da obediência, da gratidão, eu sei que Deus vai suprir as nossas necessidades, Ele vai manifestar do seu cuidado e que na sua presença há delícias perpétuas até no meio da dor. Eu vejo... já vi, irmãos, que em meio a essa circunstância do coronavírus, muitos cristãos podem estar sofrendo com ele. Isso não é situação de pecado, mas eu entendo que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Fortalece a nossa vida e que diante dessa caminhada, irmãos, eu e você possamos encarar a vida com obediência. Né? Deus está dando estatutos, a sua palavra, e quando vier um problema, não olhe para as circunstâncias,
Olhe para a palavra. A nossa alegria e a nossa vida é ultra circunstancial, porque nós olhamos para Jesus, olhamos para a sua palavra, e quando nós temos esses meios tão abençoadores na nossa vida, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas por fim, irmãos, sobre como lidar com as amarguras da vida, que nós não só lidemos com firmeza, não só lidemos com gratidão, não só lidemos com obediência, mas também que nós possamos lidar com dependência. Deus é capaz de cuidar, irmãos, e prover aquilo que nós precisamos do Senhor. Verso 27 vai falar assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Irmãos, olhem, como vale a pena esperar no Senhor. Às vezes nós queremos tudo ao nosso tempo, ao nosso gosto, à nossa própria vontade, e não sabemos esperar. Se o povo esperasse mais um pouquinho, eles iam encontrar lá na frente 12 fontes de água e 70 palmeiras. Vale a pena você confiar no Senhor. Não se esqueça de Deus quando uma situação adversa vier. Eu sei que Deus é capaz de cuidar de nós em todo o tempo, de dar a sua resposta no tempo dele. E como é bom, meus irmãos, nós termos um prisma avaliado pela grandeza do Senhor. Quando a gente olha para a circunstância, a gente perece, entra em depressão, fica triste. Mas quando a gente olha para Deus, meus irmãos, como é bom ver o cuidado que Ele manifesta a nós. A nossa trilha, ela vai ter buracos, ela vai ter situações pedregosas, mas como é bom ter Deus na nossa caminhada. E lá na frente, irmãos, se Ele prover, Ele é Deus. Se Ele não prover, Ele ainda é Deus, mas Ele tem cuidado de nós. Eu tenho visto nesse pouco tempo pastoral que eu tenho, irmãos, eu sou pastor há 11 anos, como Deus tem feito grandes coisas, como Ele tem providenciado meios, como Ele, por meios ordeiros e até extraordinários, tem cuidado da sua igreja. Temos que louvar ao Senhor, e na dependência de Deus, quantas respostas de orações nós já tivemos, quantas manifestações do seu cuidado. Irmãos, com toda certeza, absolutamente, resolutamente, o Senhor é um Deus que sara, que cuida. Louvado seja Deus por isso, e que nós realmente tenhamos os nossos olhos fitos nessa realidade. Irmãos, é algo terrível quando alguém faz um gesto de amor por alguém e no dia seguinte ele esquece. Isso aconteceu com a nação de Israel. No capítulo 15 eles começam louvando, no capítulo 15 eles terminam murmurando. Que nós possamos pensar nisso, irmãos. Que nós possamos realmente voltar a nossa atenção ao Senhor e não ter uma vida de ingratidão, de reclamação. Às vezes nós estamos cabisbaixos, tristes com a vida, amargurados com tudo, azedos com qualquer coisa. Mas você já parou para pensar quantas bênçãos de Deus nós já recebemos? Quantas bênçãos? Dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem sido maravilhoso, irmãos. E por mais que a gente passe pelas amarguras, pelas águas de Mara, né? Então, Noemi, eu citei ela aqui, ela num determinado momento vai querer ser chamada de Mara, mas mais para frente ela vai ver que existe um parente resgatador, Boaz, mas que nos aponta para Cristo também, irmãos. Olhem, Jesus é aquele que nos resgata, que está ao nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar. E que realmente, irmãos, nós possamos fortalecer a nossa esperança no Senhor. Um dia nós vamos sair de alegrias para tristezas, de um mar aberto para um deserto, de um triunfo para uma situação aflitiva. Mas que os dias, meus irmãos, não apaguem o cuidado que Deus tem tido por nós, e que possamos olhar a nossa vida sempre com firmeza para a glória do Senhor. Por tudo que tens feito, louvado seja Deus, irmãos. Que na nossa vida sempre brote um coração cheio de gratidão na presença do Senhor. Obediência. Irmãos, vamos ouvir, vamos atentar, vamos olhar para a palavra, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Muitas vezes nós não temos isso em foco, mas que Deus nos ajude a focarmos essa questão
em obediência a um Senhor que cuida de nós. E dependência. Irmãos, Deus tem provido suas bênçãos, os seus cuidados, e é por isso que no nosso coração, como nos diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus é grandioso, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Que Deus seja louvado e que nós, nas amarguras da vida, possamos encarar as lutas com firmeza, com gratidão, com obediência e com dependência. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos também, ó Deus, pela forma como o Senhor nos ajuda, pela Tua palavra, ó Pai, a tratarmos o nosso coração. Nos ajude a ter firmeza, a perseverar, a realmente olhar para o Senhor como o autor e consumador da fé, e que nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como nos ensina a Tua palavra, Deus. Queremos também te pedir que o Senhor faça brotar em nós um coração cheio de gratidão. Muitas vezes estamos cabisbaixos, tristes, nos perdoe. Fortaleça a nossa fé. É o que nós te pedimos. Se há alguém assim que me ouve, transforma o coração, ó Deus. O Senhor é capaz de realmente nos moldar conforme o teu querer e a tua vontade. E, ó Deus, nos ajude também a sermos obedientes, a olharmos para a tua palavra. Que nenhuma circunstância nos desvie de olhar a tua grandeza através das Santas Escrituras. E, ó Pai amado, nos ajuda também a olhar para as circunstâncias com dependência. Depender do Senhor é a melhor coisa. O Senhor é aquele que nos dá o pão, nos dá o ar, em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. E que diante dessas bênçãos, que nós possamos realmente louvar o nome do Senhor. Que nessas lutas, que a firmeza, que essas bênçãos estejam no nosso coração. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Amém.